Boa tarde, meus amados irmãos. É um prazer para mim e uma honra. Eu me sinto honrado. Eu me sinto honrado todas as vezes. Boa tarde, já deu uma boa tarde, meus queridos amados, amigos e irmãos, e todos em gerais. Eu me sinto honrado, sem demagogia, sem hipocrisia. Eu me sinto honrado por estar mencionando a palavra do Senhor. Porque por tentar estar firme até o fim na presença do Senhor, que não é brincadeira. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, me perdoem um instantinho só no começo. Vou baixar aquele ventilador que está muito calor aqui aqui em São Paulo, em Campinas. Dá para trabalhar assim. Dá para trabalhar, não, para fazer a obra do mestre. Trabalhar, né? Trabalhar e orar. Sim, onde eu estava mesmo, eu me sinto muito honrado pelo mestre me conceder esse privilégio de estarmos aqui. Já são precisamente 15 horas e 41 minutos, no horário de Brasília. Tem vezes que minha voz vai sair um pouco baixa, porque o ventilador está de frente para mim. Não tenho ar-condicionado, mas tudo dou glória a Deus, em tudo dou glória a Deus. E antes de eu descer a sepultura junto com meus pais, que já desceram, ainda quero que o Senhor me dê, se Ele quiser me dar 1 ano, 2, 3, para eu conseguir um home para mim, super home, nem que seja de uma perua, ou de uma perua, ou de um doblô, um carrinho mais fraco, uma perua. Mas para que você quer essa perua? Preciso. Estou esperando só a confirmação de Deus, do Eterno, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso santo. Ele confirmar e me permitir. Meu carro é um carrinho já mais antigo, é um carrinho 2000, né? 2010, 2000 e um quebradinho, 2000 e pouco. É um carro muito zeloso, que carro de velho é zeloso. Nem que eu troque ele no outro, que eu não pretendo dar fim a ele. Não é que eu estou com o coração nele, estou também. Estou com o coração, maior parte em Cristo. Mas eu tenho uma partezinha do coração nele, porque estou suando para pagar. Estou suando para pagar. Porque preciso de fazer a obra do mestre. Bem dizer, não é bem o coração. É mais um zelo, um amor. Então vai a parte do coração mesmo, né? Mas uma parte do coração, uma pequenina parte, que a maior tem que ser em Cristo e em minha família aqui na terra.
e na palavra do Senhor. Que adianta eu ser salvo, proclamar a salvação, o qual eu mesmo não distribuo ela com os outros, então quero só para mim? É justo isso? Eu queria o evangelho só para mim? Queria a salvação só para mim? Pronto. Lugar que Satanás perdeu lá, eu quero ele só para mim. Já vai a ambição. Já vai o pecado, que é a ambição. Olhos grandes. Não. Quero distribuir com todos os irmãos da terra, todas as línguas e nações. E quero estar junto com eles, fazendo parte deste lugar maravilhoso, o qual ele perdeu lá no céu, o qual ele jogou fora com sua ambição. Com sua ambição. E para ele não tem mais jeito, mas para mim tem. Para você tem. Para nós tem espaço lá. Por isso que o Senhor Jesus não veio ainda. E o amor para com um, para com o outro, tudo é igual. Amém, meus amados? Eu me sinto elogiado quando o Senhor permite eu acordar, trazer uma palavra, não minha, não dos homens aqui na terra, como estão dizendo que essa Bíblia, que é 66 livros, ela é adulterada. É adulterada. Tem muitas mentiras, tem muitas contravenções na Bíblia. Como é que um ser humano, se ele é um ser humano verdadeiro, tem consciência, sendo criado por Deus, ele tem coragem de falar uma blasfêmia, uma calúnia dessa. A minha Bíblia e a sua, eu sei que ela é pura e genuína. As introduções que são diferentes por causa do passar dos tempos e por causa de cada país. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela tivesse contradição ou fosse rasurada, já tinha sido destruída há muitos tempos, porque quantos homens Herodes, quantos Césares, quantos homens Nabucodonosor, quantos homens, quantas Romas não já tentou destruir essa palavra e rasurar ela? Mas a palavra do Senhor é pura e verdadeira. Você crê ou não? Eu creio. Para mim importa tudo. E quero que você creia. Mas para você crer, você tem que abrir o coração. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo e saber o que é o Espírito Santo. Tem cristãos que nunca soube o que é o Espírito Santo. Ele vive de aparências. Tem cristãos que ele vive dormindo espiritual. Ele vive cocheando em dois pensamentos. Ele vive navegando na profundeza do mar, sem boia e sem o quê? E sem aparatos para mergulhar. Qual é a tendência dele? Morrer. Irmão, a palavra de Deus, ela é doce como mel. A palavra do Senhor, eu nunca provei, mas eu sei. Eu faço minha ilustração e é pouca ainda.
É como aquele pão, aquele maná que o Senhor derramava no deserto para o povo saciar sua fome, que o povo era de dura servil, o povo era desobediente, o povo aborrecia a Moisés, o povo aborrecia a Deus, o povo aborrecia o Espírito Santo, o povo aborrecia a Jesus Cristo, o povo aborrecia ao Pai da criação. Mas ele é tão bom que ainda levou o seu povo, quis a terra prometida. Está vendo que a palavra é real? Real e verdadeira? Como você vem dizer que a palavra é rasurada? Só se for na sua Bíblia, que na minha não é. Porque a minha Bíblia está no meu coração. Eu sei o que é real e o que não é. Ela foi traduzida em várias línguas. Porque Martim Lutero, que era monge, que descobriu a verdade sobre a Bíblia, ele começou a traduzir ela em alemão. De alemão, ela foi traduzida em russo, na Suíça, em muitos lugares, que não havia o Brasil ainda. Mas graças ao Eterno, o Brasil está aqui. E ela veio para nós e está aqui dentro do nosso coração. Você não recebe, muitas vezes, é porque você não acredita. Você não tem fé. Muitas vezes você não recebe porque o Senhor permite da bênção vir, porque ainda não é a hora chegada. Não estou falando que nem os pregadores da prosperidade. Não recebeu porque não tem fé. Não é isso. Tem vezes que o rapaz, o irmão, a irmã está cheio de fé, mas não recebeu. Porque quem controla tudo é o Senhor. A terra, o vento, o mar, as estações do tempo, do ano, é o Senhor. Ele vendo que o momento é aquele, ele te dá aquela bênção. Mas ele não vai te dar aquela bênção no momento atrasado nem adiantado, para depois você não cair no caos, você não sofrer. O Senhor te dá a bênção no momento exato, no momento exato. Já chegou a hora do Senhor dar bênçãos no momento oportuno, por causa da implicação do povo. O Senhor via seu servo gemer, chorar, e dava aquela bênção e dizia, mas não é hora, estou dando por imprudência do povo. Que nem no caso de Saul, no reinado de Saul, não era tempo de Deus dar Saul para reinar. Mas o povo insistiu tanto para Moisés não morrer, para que Deus não levasse Moisés logo de uma vez. O Senhor permitiu, mas disse, mas Moisés não, perdão, Samuel. Insistiu tanto com Samuel que Samuel estava aqui a ponto de ter um infarto ou alguma coisa, e o Senhor não permitia, mas o Senhor, amando tanto Samuel, falou, eu vou entregar essa bênção, mas para ele depois vai ser maldição, porque não é tempo. O tempo de eu dar rei, para entregar reis para Israel não é chegado ainda. Por que você não recebeu? Aí os irmãos da prosperidade vêm dizer porque você não tem fé. Não, porque não chegou a hora. Se você buscar mais o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque nós nos preocupamos, nós humanos, mais em buscar as coisas terrenas. Porque o Senhor conhece o seu coração e o meu coração, e Ele sabe a hora
de enviar o seu mensageiro, os seus servos, anjos, para nos trazer a vitória. Não sei por que eu estou falando isso. Não sei. Eu não ia entrar nessa tese. Não ia entrar nessa tese. Puxar um pouco para cá por causa do vento, senão vocês não vão escutar quase nada. Vocês compreenderam? Tudo é no tempo certo. Não é que Deus tarda, mas não falha. É que Ele trabalha no seu momento, no momento exato. Agora, em 1 Samuel 16, quando Samuel desceu, o Senhor falou, vai à casa de Jessé, o belemita, que lá eu escolhi um rei para mim, para reinar sobre Israel. Ele foi com medo de morrer. Os anciões, desobedientes também, maior parte querendo os pecados que Saul, ajudando Saul nos pecados que ele estava fazendo, e com medo de morrer também, e desobediente, a maior parte. Senhor, vão me matar. Diz para ele que você veio para o sacrifício. Não é o dia de sacrifício? Então vai, leva o cordeiro e sacrifica. Mas a intenção que eu estou te mandando, o Senhor falou, é para tu escolher para tu não escolher, que eu já escolhi. Tu não vai escolher nada. Tu vai só ungir. Tu vai só ungir aquele que eu mandar. Então tu vê que Samuel viu Abinadab, Eliabe, Samar e os outros 7 filhos, bonitos, homens fortes, bonitos, tinha toda a regalia. E o Senhor disse, não é esse. Jessé disse, então não tem mais filho não. Quer dizer que Davi não era nada? Você, meu amado, que julgam que você não é nada, onde você congrega, onde colocam você como nada, zero. Eu concordo com eles. Porque para eles, você não é nada. É que no ditado que fala do mundo aí, na gíria do mundo, um zero à esquerda, pronto. Concordo com eles, não é nada. Mas para Deus tu és tudo. Para Jesus tu és tudo. Para o Cristo tu és tudo. Ele está vendo as tuas lágrimas. Ele está vendo o teu clamar. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Acalma o teu coração. Que tua bênção virá. E muitos que se levantaram contra ti vão querer te bajular. E tu vai dizer, não, eu não sou de bajulamento. E nem querer puxar meu saco, não puxe. Põe o teu joelho no chão e clama ao Senhor. Aquilo que tu queres me bajular, bajula o Senhor. Aquilo que queres me adorar, adora o Senhor. Que eu não sou digno de adoração. Pode dizer diretamente. Que foi um servo do Senhor que falou neste dia. Marque o dia. Que a tua vitória vem, meu amado. A tua vitória vem, minha amada. Não fique ansioso no seu coração, que a tua vitória virá, porque o Senhor já tem visto em ti garra para abrir a boca do leão e tirar o cordeiro que está lá.
O Senhor já viu garra em ti para aquelas patas do urso são tamanho de uma faca. Não faca grande, mas faca menores, mas mais afiada ainda. Pode te rasgar assim no meio no segundo. Mas tu entrasse no meio, pegasse as garras dele, abrisse que nem a força de Sansão, quebrasse talvez até os braços dele, a boca dele tu arrancasse os dentes principal e disse, vai, cordeirinho do Senhor, porque tu és corajoso. Deus não se agrada de servo covarde. Tem vezes que eu estou falando uma parte e depois pulo para outra, é o Senhor que tem enviado. Agora, eu fico olhando, porque do deserto entrou milhões na terra prometida, saiu do deserto 600 e poucos mil pessoas. Quando o Senhor decretou a Moisés para tirar o povo do Egito, no Egito, Abraão sendo o profeta, 600, quase 700 mil pessoas. Mas ali era só rapaz, não era nem da minha idade, não era com 60 e poucos anos, não. Era jovens. Jovens, até 50 anos, que poderiam empunhar a espada e lutar, sair para a guerra e rasgar mesmo. Jovens, de 18, de 17, até 50 anos. Os velhos e as mulheres e as crianças não. Então o total estava quase 3 milhões, quase 3 não, 3 milhões e 200 e um quebradinho de pessoas. 3 milhões e 230 pessoas. 3 milhões. E o Senhor o conduziu até a terra prometida, né? Os levou até a terra prometida, né? Que coisa maravilhosa. Não os levou. Não os levou por desobediência. A desobediência é como o pecado de feitiçaria. Começaram a murmurar do Senhor, mas antes, Moisés, querem nos deixar morrer de fome aqui no deserto? E morrer de sede? Coitado de Moisés. Vai, Moisés, o Senhor dizia, fala para Arão que bata na rocha, jorrava águas. Por isso que eu fico olhando essas obras-primas maravilhosas, milagres. A água entrar por baixo e sair de cima da rocha. Mas que coisa! Os milagres de Deus, nós ficamos vendo no YouTube. Aí entraram, depois começaram a reclamar, porque tu nos trouxesse do Egito para morrer de fome, comer só pão, tomar só água. Não, vai ter pão, Senhor. Não, fica tranquilo, Moisés. Deixa todos dormir. Deu um sono completo para ninguém ver como é que surgia aquilo lá. Em todos. Então, o Senhor mandou manar do céu, nas gramas, uns maná que nem uns bolinhos, e falaram que tinha gosto de mel, sabor de mel, um sabor tão maravilhoso que eles comiam e saciavam. Mas o Senhor disse assim, não deixe para outro dia. Se deixar para outro dia, fica podre. Fala para ele, Moisés. Alguns teimavam, guardava ainda para outro dia, uns ambiciosos, uns incrédulos, virava bicho dentro da lata. Porque todo dia, enquanto eu estiver convosco, enquanto eu não lhes introduzir na terra prometida, vocês não passarão fome. Agora na sexta não.
Não quero que vocês trabalhem no sábado. Vou tirar para o meu descanso. O Senhor nunca cansa, mas eu vou tirar para vocês me adorarem. O que ele quis dizer foi isso. Para que vocês parem o trabalho e me adorem. Um dia para vocês me adorarem. Não fazer nada, só me adorar. Entendeu? Aí entrou os 3 milhões na Terra Prometida? Não, entrou mais. Suas roupas não ficavam velhas, seus sapatos não se quebravam. Hã? Algumas pessoas dizem, historiadores, que a roupa daquela pessoa que ia ficando mais velha, crescendo mais, servia para a outra pequena. A roupa daquela pessoa que estava adulto, servia para aquela mais adulto, servia para aquela que ia ficando mocinha. Mentira. Mentira. Fala a verdade. Não fala o que você pensa, não. As roupas, eu só acredito na Bíblia. As roupas não envelheciam. Não ficavam podres. Ficavam sempre limpas e cheirosas. E as sandálias nunca ficavam velhas, nem quebravam nos pés. Agora me diga uma coisa, que milagre enorme. E se aquela roupa, outro milagre, se aquela roupa daquela pessoa maior não coubesse mais nela, ela vestisse, pegasse de outra que já estava maior que não servisse na outra, servisse para ela, e a dela servisse para outra mais jovem, para outra criança, o milagre não era maior? 40 anos? Hã? O milagre não era maior? Como a morte de Lázaro. Se Jesus não viesse no primeiro dia, Jesus podia vir no primeiro dia. Ele não estava enganando. Ele estava mostrando que não queria ir, porque indo no quarto dia, chegando lá no quarto dia, o milagre ia ser maior. Vocês entenderam? Sim, meus amados, vamos fazer oração e entrar na palavra, né? Eu não trouxe a garrafa de água. Não trouxe a garrafa de água. Um instantinho só, meus amados. Um instantinho só. Tô ficando velho mesmo. Graças a Deus. Sim, vamos orar. Eu me chamo Pastor Daniel Nascimento, agora me chamo Pastor Daniel Nascimento, porque eu estou fazendo a obra de Deus e o cargo eclesiástico, se quiserem me chamar Daniel Nascimento, não tem importância o que chamar, tá bom? Mas sempre que nós, aqui na Terra, sempre foi feita uma hierarquia, enviada por Deus. Enviada por Deus, né? Presbítero, diáconos, cooperadores. Eu, pela misericórdia do Senhor, me consagrarei pastor, porque o Senhor achou graça em mim. Apesar que eu não tenho essa graça. Não sou digno, não sou capacitado. Mas o Senhor achou graça, então seja feita a vontade dele. Agora, voltando à conversa, entrou mais de 3 milhões na Terra Prometida? Foi. E o pessoal assim mesmo aborrecendo, vê como é que Deus é bom? Aborrecendo a Moisés, 40 anos aborrecendo a Moisés.
Não tem carne, o Senhor mandava codorniz, chuvas, comiam carnes à vontade. Tudo eles tinham, plantava, colhia. Mas entrou mais de 3 milhões, ou mais de 3 milhões, ou o total que saiu do Egito, mas de gentes que nasceram no deserto. Gentes que nasceram no deserto. Porque aqueles que saíram do Egito, só entrou dois na terra prometida, por desobediência. Então, não murmure da palavra do Senhor. Olha que eu estou te dando um alerta. Não murmure e não duvide da palavra do Senhor. Porque quando Ele fala, Ele cumpre. Mas é no tempo certo que Ele te dá a palavra, que Ele te dá a promessa. Eu esperei quase 20 anos por uma promessa que eu não estava nem esperando, né? Tinha esquecido há muito tempo, nem esperava. Para mim, aquilo ali foi apenas uma mera mensagem que eu nem esperava. Eu era novo convertido. Depois de 20 anos se confirmou. 21 anos se confirmou. 22 anos que sou pastor. Estou aprendendo com os pastores renomados. Mas eu guardo mais para mim, no meu saco, que eu ando com 2 sacos. O que presta eu aproveito, guardo no saco. O que não presta eu deixo um saco sem fundo, que já vai caindo. Mas aprendo mais com o mestre, com o Filho de Deus, o Filho do Eterno. Amém? Mas entrou mais, mas foi gente que nasceram no deserto, porque aqueles murmuradores, aqueles que fizeram Arão, fazer um bezerro para adorar, duvidoso. Se você tem suas dúvidas, não duvide de Deus, não brinque com Deus. Tem gente aí brincando com Deus, tem gente aí fazendo da casa de Deus circo. Nem palanque de cantores não é mais. É de circo, de palhaçada, de meninice. E pensa que Deus não está vendo isso. Deus é santo. O seu Filho é santo. O Espírito já tem nome. O Espírito é santo. Então seja santo, que ele disse. Seja santo, que eu sou santo. Não podemos chegar ao grau de santidade, mas lutamos, que Ele conhece as nossas fraquezas. Fraqueza é uma coisa, pecado é outra. Tem gente fazendo a casa do Senhor de circo, palhaçada, imundice, imoralidade. Tem gente fazendo a casa do Senhor, falar bem claro para você, eu acho que poucas pessoas gostam de mim. Eu sou o pastor Daniel Nascimento. Esse programa chama-se programa Palavras da Verdade. E eu colocava todos os programas que eu fazia, todas as mensagens, colocava pastor Daniel Nascimento, programa Palavras da Verdade. Agora não. Eu coloquei sobre o dízimo. E nem terminei todo. Sobre o dízimo. Porque eu falei sobre Jesus e calei. Talvez vocês esqueceram, mas não. Se ler sobre o dízimo, você vai, se escutar a mensagem minha sobre o dízimo, você vai entender que eu falei Jesus. Que tribo que Jesus veio, né? É a tribo de Levi. Aí eu olhei para cá. É a tribo de Levi. Jesus já veio da tribo de Judá. Novo sacerdócio. E quando muda o sacerdote, muda as leis. Quando muda o presidente, muda as leis. Que eu fiquei sem responder isso aí, eu falei, não, que eu tiver a oportunidade eu falo. Jesus não veio da tribo de Levi. Só a tribo de Levi poderia oferecer sacerdócio, sacrifício. Jesus veio da tribo de Judá.
E ele era quem mais oferecia sacrifício de cura, sacrifício de bênção, sacrifício de salvação. Ele, para quebrar esse tabu, para mostrar que nós estamos segundo a graça, não segundo a lei. Para mostrar que ele veio não da tribo de Levi, porque era segundo a lei, ele está segundo a graça. E ele, sendo novo sacerdote, ele faz como ele bem quer. Amém? Aí nós estamos falando no outro assunto, né? Só entrou lá os que vieram do Egito, os filhos daqueles que vieram do Egito, que não murmuraram contra Deus. É os que entraram na terra prometida. E só 2 homens, ou bem melhor, só 2 homens entraram na terra de Canaã. Quem foi ele? Quem foi ele, os 2 homens que entraram na terra de Canaã, que não murmuraram contra Deus? Só Josué, o guerreiro, Josué e Caleb. Josué e Caleb, seu irmão. Até Moisés era como povo para Deus. Era como Deus para o povo, Moisés. O que Deus falava primeiro com Moisés. E Moisés passava para Arão, que ele era pesado de língua. Por isso que a tribo de Arão é a tribo de Levi. Por isso que o sacerdote só vinha da tribo de Levi, porque Arão era quem era o sacerdote de Moisés, sacerdote de Deus, segundo a lei. E se fosse da linhagem de Arão, se não fosse da linhagem de Arão, também não. Eles faziam outra parte do sacerdote, mas oferecer sacrifício não. Sim, vamos voltar ao que nós estamos fazendo. Só entrou 2 na terra prometida, Josué e Caleb. Até Moisés chegou no Monte Nebo, viu a terra prometida, muito bonita, que Deus prometeu ao seu povo, e ali mesmo, ele com 120 anos, ali o Senhor tomou para si. E morreu ali mesmo. Morreu ali mesmo. E a Bíblia fala que seus olhos não estavam que nem o meu não, viu? Os olhos nítidos, vendo tudo. O meu não, eu estou com a catarata aqui, que para o mês de fevereiro, que nem eu falo para vocês, começar o tratamento da catarata, né? Dia 13 por diante. Você vê como é que é as coisas? E até hoje o diabo fica lutando com os anjos. Para descobrir, lutando para descobrir onde está o corpo de Moisés. Se o diabo é espírito, está em todo lugar também, mas não sabe. Porque o Senhor o tomou para si. Não é porque ele não entrou na terra prometida, aqui, que ele foi reprovado, não. Moisés, para o povo, era como Deus. E Arão como profeta. Moisés não entrou aqui. Porque o Senhor, quando dá uma palavra, o Senhor cumpre. Mas o Senhor o levou para outra terra prometida, milhões ou trilhões de vezes melhor do que essa, onde não há pecado. Amém? Vamos ler a palavra? Meu nome é pastor Daniel Nascimento. Meu nome é Daniel Nascimento. Sou pastor credenciado. Graças a Deus, tenho credenciado por Deus. E pelos homens também, né? Que nós temos que ser... como é que eu posso ser um motorista? Eu sou motorista enviado por Deus. Eu posso ter prática, mas aqui na terra tem a lei também. Tem a lei. Você vê que Moisés mesmo, quando Moisés estava na terra, ele escreveu as leis da terra para os homens obedecer. E quantas leis eram? Os 10 mandamentos? Não, os 10 mandamentos foi Deus que mandou. Aquele ali é sagrado. Aquele dali é eterno.
Mas Moisés escreveu 613 mandamentos. 613 mandamentos. Mandamentos morais, mandamentos fiéis, mandamentos sobre tudo. Sobre roubo, sobre adoração, sobre tudo. 613 mandamentos. Mas só trouxeram um, o Novo Testamento. O dízimo. Vou me calar. Já falei muito nessa tecla, falei que não vou tocar mais nessa tecla. A não ser que me pergunte. Se me perguntar, a batata vai assar. A batata vai queimar. Aí é diferente. Aí eu vou explicar tintim por tintim. As mentiras vêm desde o Novo Testamento. A mentira já começou ali. Não por meio de Jesus, mas por meio dos hipócritas, dos saduceus, dos fariseus. Sim, então vamos orar. Para lermos uma palavra, eu quero terminar mais cedo, que à tarde eu tenho que fazer uma live para o Facebook. Me procure no Facebook também. No Facebook eu estou lá. Pastor Daniel Nascimento. No Facebook você me encontrará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor, meu Deus, Pai, aqui estamos, meu Pai, te agradecendo por mais uma noite, o qual deitamos e acordamos, porque o Senhor está conosco e com toda a nossa família, e te agradecendo, meu Pai, pelo pão de cada dia e pelas misericórdias que o Senhor tem dado ao teu servo. Apesar de não sermos dignos nem merecedor, Senhor, precisamos de tua graça mais e mais para superar o que há de vir, pela frente, que sabemos que é de pior a pior, mas com a tua misericórdia nós estamos mais do que garantidos, estamos cobertos pelas tuas bênçãos, estamos tranquilos. Senhor, meu Deus Pai, abençoa nossos filhos, dá-lhe a eles os livramentos, transforma os corações de muitos e traz de volta a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado, só entrou mais de 3 milhões na terra prometida. Os murmuradores não. Irmão, a rebelião e a murmuração são como o pecado de feitiçaria. É o que o diabo fez lá em cima, murmurou e rebeliou. Sim, vamos ler aqui no livro de São Mateus, um versículo para a nossa meditação. São Mateus, capítulo 21. Capítulo 21, verso 13. Podia ler até o 12 também, mas vou ler o 13. Meu amado, deixe o seu like. Deixe o seu like. Visualize o canal. Se inscreva no canal. Estamos com pouco inscrito, irmãos. Se inscreva no canal. Eu preciso. Não é do seu dinheiro, não no ouro, nem prata. É que você se inscreva no canal, porque se inscrevendo no canal, deixando o seu like,
Deixe os seus comentários, porque isso aí é bom para o YouTube e para mim. Porque você me ajudando, você será ajudado. Você me ajudando, você está fazendo, sabe o quê? Você está evangelizando o Brasil junto comigo. Você me ajudando, você está evangelizando não é só o Brasil, é os 4 continentes da Terra. Enquanto o pessoal estão se preparando para a guerra, nós estamos se preparando para a vida eterna. Você vê como é que está o mundo? O mundo só pensa em guerra, em guerra, em guerra, em contenda nação contra nação. Isso é bíblico. Nós vamos passar por isso aí? Vamos passar por um pouco. Nos princípios de dores nós vamos passar. Princípios de dores. Mas depois o Senhor não deixará os seus ímpios, os seus salvos, não deixará os seus salvos, os seus servos, pagar o preço junto com os ímpios. Nem ser condenado com os ímpios. Ele tirará o seu povo, que é conhecido como trigo, ele tirará e deixará o joio queimar, que é o ímpio, que não quer nada com Deus, só quer o dinheiro e o poder, e o Deus dele é Baal. Deus não deixará seu povo sofrer com os ímpios, não. Princípio de dores passaremos, que é bíblico, mas não ficaremos nas dores, porque o Senhor nos levará. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, meus amados, vamos aqui. São Mateus capítulo 21. Poderia ler do verso 12, mas não vou ler do verso 12. O verso 12 é de muito valia, que faz você compreender mais a mensagem, a leitura. Amém? São Mateus capítulo 21, verso 13 e 14. 13 e 14. No capítulo 21, versículo 13, diz assim: E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de lobos. O 14. O 14, é bom ler. E fiquei pensando se ia ler ele ou não. O versículo 13, agora o 14. Vieram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vou repetir o 13 novamente. E disse-lhes, quem? Jesus. Aqui já estou explanando a palavra para você. Disse-lhes, quem? Jesus que disse-lhe. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de lobos. Vocês compreenderam? Se fosse colocar uma placa mesmo, pelo que Jesus está falando aqui, uma placa na igreja, eu penso, é o meu pensar, aqui é o meu pensar humano, eu a colocaria, pelo certo mesmo, nós colocamos errado, sem direção de Deus, muitas vezes, casa de oração. Tinha uma denominação muito grande, chamada casa de oração. Mas outras igrejas com outros nomes também
sendo cristãos, sendo cristãos, significa casa de oração também. A minha igreja será chamada casa de oração. Lugar de orar, lugar de buscar Ele, lugar de dedicar a Ele. Mas tem muitas milhões de igrejas com muitas placas. Também, simbolicamente, é chamada casa de oração. Olhe bem. Simbolicamente, muitos títulos que é colocado na placa da igreja são chamados casa de oração. Por quê? Porque aqui na Terra é assim. Se uma igreja ela foi fundada com aquele nome, outra pessoa não pode colocar aquele nome, porque já está na Receita Federal. Pode haver processo. Não deveria haver isso. Mas não pode colocar mais aquele nome. E já tem casa de oração, então você não pode mais colocar. Você pode colocar assim, Assembleia, casa de oração. Se não tiver, você pode colocar. Assembleia de Deus, casa de oração. Se não tiver, pode colocar. A congregação, casa de oração, pode colocar. O Brasil para Cristo, casa de oração, pode colocar. Se não existe, que existe milhões de placas, né? Porque para colocar mesmo casa de oração, a que colocou primeiro, aquela não permite colocar a mesma placa, a não ser que você seja ligado a ela. Aqui na Terra tem esses meios, esses modos. Então nós temos que obedecer a Deus, em primeiro lugar, e ao homem aqui na Terra. Porque o Senhor Jesus falou, se você não obedece ao seu Senhor, o seu patrão, o qual você é um servidor dele, como é que você vai obedecer a Deus, ao Eterno, que você nunca viu? Jesus falou quando estava aqui na Terra. Agora Jesus, no lugar que ele está, você nunca viu ele. Só viu quando ele ressuscitou naquele mesmo corpo e para mostrar para o povo que ele é o Cristo que ressuscitou. Senão ninguém acreditaria, pensaria que era um fantasma. E aquele corpo já era um corpo incorruptível, né? Ultrapassava a parede, montanhas, tudo, né? Irmãos, então, olhe bem. Jesus está falando aqui bem claro. Olhe bem. Disse ele, está escrito, a minha igreja será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido elas em covil de lobos. Isso é, aqui Jesus estava no templo, estava no templo, onde ele curou muitos enfermos, muitos coxos, cegos. Jesus estava na casa do pai dele, na sua própria casa. E os escribas, os judeus, os fariseus, o povo não acreditava. Os saduceus não acreditavam que era Jesus, que ele era o Filho de Deus. Quando ele começou a espalhar aquelas coisas aqui, no capítulo 1, se eu ler para você, Jesus pegou um chicote, começou a derrubar a mesa, derrubar tudo, e falou assim, por que fazeis da casa de meu pai, casa de oração, de meu pai, por que fazeis da casa de meu pai? Vamos ler, que é melhor, capítulo 1.
Vou ler o versículo primeiro. Mateus, capítulo 21, versículo 12. Mateus 21, 12. Eu li o 13 e o 14. Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombos. Jesus fez tudo isso aí. Quem estava fazendo a casa de Deus de negócio, meu querido? Jesus entrou na casa do Pai irado. Uma ira santa. E mais embaixo você vai ver que ele fez até um chicoteou gente. Por causa de quê? Estavam fazendo a casa de Deus de comércio, é o que está acontecendo hoje em dia, não em todos os ministérios. Ministérios não é só uma igreja, são muitas igrejas que são ligadas naquela convenção, ou naquele ministério, ou naquela placa, ou naquele CNPJ. Por que vós fazeis da casa de meu pai meio de comércio? É o que está acontecendo, meu amado. Gente, eu não aceito isso. Eu não aceito. Cada um faz o que quer. Não, para entrar caixa para a igreja, vamos fazer um bolo, partir aqui, vai pegando o nome aí. Cada um pega uma parte, come e vai escreve aí. Já pagou? Não. Mas quando receber, pague, viu? Que é de Deus. Isso é comércio, irmão. Mas será que vai para o cofre mesmo? Hã? Tem uns que nem pagam, são caloteiros. Ô, irmão, o que tem de crente caloteiro não dá para acreditar. Sabe por que nós somos criticados? Nós que deveríamos dar mais exemplo, é porque nós somos considerados protestantes há muitos anos atrás, protestando contra o pecado, protestando contra o erro, protestando contra tudo que é errado. E agora a maior parte do povo que se diz protestante, maior parte, que existem milhares e milhares de igrejas. Por muitas igrejas ter se surgido, muitas raízes ter surgido de uma igreja, tem visto que aquela igreja está continuando no seu verdadeiramente dogmas, no seu verdadeiro dogma, nos seus ensinamentos. Mas porque tem a igreja, pronto, ali já colocou outro nominho. Ali, por causa de um escândalo que faz por causa do escândalo que houve naquela igreja, é aplicado para todas as igrejas. Porque assim, é isso que o diabo quer. Que haja um escândalo numa igreja para escandalizar todo o nome dos crentes, dos cristãos. Tem cristãos fiéis. Tem igrejas fiéis. Mas, vou falar a verdade, meu irmão, não vou falar nem a metade, mas a maioria estão causando escândalo. Estão fazendo a igreja do Senhor como um circo. Estão fazendo a igreja do Senhor como palco de cantores. Ou como um programa de televisão. E quem canta melhor, a música que você vai cantar, e o júri lá para jurar, o júri lá para aprovar ou não aprovar. A igreja do Senhor não é assim. Cantores indo para programas que não são cristãos. E muitos cantores famosos também para programas que não são cristãos. Porque nós temos que pregar o evangelho para toda criatura. Temos que pregar para todos. Ô, irmão, não vem com essa colherzinha de chá, não, que o pessoal que está aí tudo conhece a palavra. E se eles quiserem ir para a igreja também, você evangeliza ele lá fora.
ou na sua casa, ou evangeliza ele também, sabe? Ele vai para a igreja de noite, que ele sabe onde é a igreja. Só um povo misto, é um pé no mundo, outro pé na igreja. A maior parte do povo aqui no Brasil, o pessoal aqui, 85%, 90% são cristãos, de várias denominações, mas são cristãos. Não precisa você ir num circo, pregar no circo. Não precisa você ir numa disputa de calouro para pregar Jesus ali, não. Não precisa você ir num carnaval para pregar Jesus. Vai pregar agora. Vai nas biqueiras agora. Biqueira já tem o nome, né? Pinga, 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 nunca acaba. Vai lá pregar agora. Dizer assim, chega lá e dizer assim, ó. Quer dizer, o que é que você quer? Quer papapá, papapá? Não, eu quero te dizer uma palavra. Não vou atrapalhar o seu comércio aqui, mas só uma palavra. Jesus te ama. E aqui está o endereço da igreja. Te espero à noite na igreja. Se ele receber, tudo bem. Se ele não receber, que eu sei que ele vai receber. Que Deus tem uma palavra para você. Vai. Mas não, os cantores agora é a mesma coisa dos cantores do mundo. Os cantores que não são cristãos. Os cantores que não são cristãos estão tendo mais reverência que os cantores do mundo. Porque ao menos está no palco deles, está na casa deles. Estão ali cantando para o povo deles. E o que nós vamos fazer ali? É para ganhar o povo ali, o mundo? Ah, vai parar com isso. Não vem dizer isso para mim não, rapaz. Você vai ali porque você quer ganhar um cachê, porque você quer ser... a maior parte daqueles que estão ali, que vai para a igreja, tem um chamado, e vai para ali, dá lugar ao inimigo, e vai para ali cantar para o pessoal ver, o diabo já preparou o laço. Não dá poucos tempos para eles não estarem caídos. Desviou da igreja e começa a cantar músicas profanas. É o laço que o diabo usa. Você acha que eu vou ter uns cabelos brancos já? Eu acho que eu vou ter tempo de profetizar numa igreja o que Deus mandou dizer, numa igreja não, no programa que não é lícito para crente, só se Deus mandou. Se Deus mandar, eu vou até a porta do inferno. Aí Deus é sábio, Deus sabe trabalhar. Quer ouvir a profecia que Deus mandou para o mundo? Ou para o Brasil? Abra o YouTube e veja, entregar no YouTube. Ah, tem um pastor aqui que pregou, isso está acontecendo, não sei o que. Não me chame lá não. Vá para a igreja onde eu estou. Ou então escute outra profecia. Ou então entre em contato comigo. Se o senhor tiver algo para te falar, eu te falo. Não vou ficar ali no meio do pessoal ali, não é que eu sou melhor do que eles. Literalmente, não sou melhor do que eles, mas espiritualmente eu tenho uma coisa santa em mim. E essa coisa santa, ela não permite. Olha, eu conheço uma cantora, que eu não vou dizer o nome, tá bem dizer também, começou a ir muito em shows, ganhando muito dinheiro, em shows, mudando do mundo. Desviou, caiu na depressão, quase morre, está voltando agora. Não é nem alta, não é uma baixinha. Eu não quero dizer o nome dela. Cantora famosa. Depois tem outra cantora também, que é um pouco baixa, mas que mulher!
eu via naquela mulher a firmeza no falar dela, no cantar dela, no louvor dela para Deus, que até eu gosto dos louvores dela. Mas ela testificou mesmo, dizendo que parou depois que o seu pai morreu. Por quê? Foi um baque muito grande, é um baque grande. Mas ela tinha mais caminho para frente e tem caminho para frente. É doído. Mas essa dor o Espírito Santo vai consolando, vai consolando. Parou de uma vez, porque disse que não sentia mais Deus. Tava a glória que ela estava cantando naquela igreja, ou naquele programa, ela estava sentindo que era para ela. Ela que recebia tudo para ela, a glória, não estava mais sentindo a presença de Deus, estava como que fosse ela a dona do louvor, ela a dona da vida dela, ela a dona de tudo, e terminou caindo, parou. E eu peço a Deus para que voltem, olhe onde caiu e torne para o Senhor, que o Senhor se compadecerá de vocês. Ou de mim também, se eu cair, que eu não quero cair. Né? Ou seja, aí tem gente que fala que eu falo muito. Não fale, irmão, é realidade. Escapa-te. O inimigo tem muitos laços preparados e você entra nele sem saber. Tem gente que começa a louvar tão bonito, aí começa a louvar para o mundo, aí depois já muda as roupas, já muda o modo de ser. Não é para andar, não. Está com uma roupa tão bonita de jovens, não sei o quê, então depois começa a se mudar de maneira, aí começa a passar, olha a vida luxuosa de fulano, de fulano, de fulano. Irmão, não é pecado você ter isso. Não é pecado você ter isso. Não concordo. Até na igreja, explora até os irmãos. Crente cobrar para cantar tantos louvores. Crente cobrar para cobrar para pregar. Agora, quando a igreja diz assim, não, nós estamos te chamando, você mora longe, você vive da obra, então a igreja pode te dar um cachê de tanto. Aí você não está explorando a igreja, você não está pedindo nada da igreja. É a igreja que está dando. Você não está cobrando o salário. Pensa bem se Jesus curasse, hein? Por cada olho aberto, por aquele defunto, no escrife lá que ele tocou, da viúva de Naim, pela ressurreição de Lázaro, que já estava podre, por aquele homem que estava na beira do tanque, em São João capítulo 4, né? Jesus cobrasse também por aquela mulher, capítulo 9, né? São Mateus, em Lucas também tem, que abriram o teto, aquele homem estava deitado no leito, colocaram lá e Jesus disse, levanta, perdoados estão o teu pecado. Mas o blasfêmio, o que não acredita, é assim. Aí Jesus, para mostrar que ele é Deus mesmo, que ele é filho de Deus, e assim, Pai, para que saiba que, para que esse povo entenda que eu estou vendo o coração deles aí, tudo murmurando de mim, qual é mais fácil dizer, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, ou perdoados estão o teu pecado? Perdoados estão os teus pecados. Toma o teu leito, vai para a tua casa. Ele se levantou, todo mundo ficou abismado. Hã? Ou daquele que estava 38 anos na beira do tanque. Ou daquela mulher que estava 12 anos, no capítulo 9 de São Mateus também, mais na frente. Ou de Tabata. A orca. Esqueci o nome dela agora, como é que era. Em São Mateus capítulo 9 também, estava morta. E o Senhor ressuscitou. Se o Senhor cobrasse por cada
um milagre desse, ele era o homem mais rico do mundo em bens materiais. Porque ele é em bens materiais, e eu não estou explicando. Não, vou voltar de novo para depois não explicar errado. Se ele cobrasse por cada coisa nesse momento, ele era o mais rico do mundo naquela era, naquele tempo. Porque ele já é o homem mais rico do mundo, porque tudo é dele. Tudo é dele, tudo é dele. Tudo é dele. Ele era o homem mais rico do mundo naquele tempo, e é o homem mais rico do mundo nesse tempo, e nunca existirá o homem mais rico do mundo, porque tudo é dele, ouro, prata, mina, tudo é dele, a terra é dele. Para que ele, que ele iria cobrar? E quantos dinheiros não foram oferecidos para ele? Senhor, se tu for na minha... Olha, Senhor, o meu criado, eu também sou centurião, eu tenho autoridade. Centurião é guarda de 100, é comandante de 100 pessoas, né? Eu digo para ele, vai, ele vai. Eu digo para esse, vem, esse vem. Eu não sou digno. Eu vou lá, ele, vou orar por ele e aquela doença vai sair. Precisa não, Senhor. Olha que fé daquele centurião. Basta uma palavra que disserem, o meu criado sarará. Hã? Quanto dinheiro não veio para Jesus? Quantos milhões naquele tempo? Porque, olhe bem, se analise por Eliseu. Eliseu, eu não vou contar a história porque é longa, né? É, em Primeira Reis, 7 mergulhos de Naamã. Olhe bem, vou falar só essa parte. Se Eliseu recebesse, depois dos 7 mergulhos, a riqueza que Naamã trouxe para ele, estava rico, ponto de rico. Só ouros, prata, fortunas, capas especiais, que a Síria era podre de rica. Ia mais por uma cura daquela que não tinha cura. Oh, chegou, tá, eu tô curado agora, o senhor nem tocou em mim, mas eu tô curado. Toma, oh, esses animais que tá aí, essas carroças aí, entrega tudo para ele, que nós precisamos tudo para ele. Ele falou, não, quero nada não, pode levar, pode levar. Meu senhor, eu trouxe para o senhor. Não, leve, leve, você está curado. Agora, cuidado para não acontecer mais outra coisa também, né? Não, não vai pecar, não vai pecar. Ele não falou isso, mas eu penso que ele falou, quase que dizia nesse momento. Mas pode levar a fortuna. Chegou lá na frente, Geazi rodeou, tomou o caminho e pegou uma parte da fortuna que ele ia entregar. Disse assim, ô meu senhor, meu senhor Naamã, o meu senhor, ele, ele mudou de ideia, ele falou que me desse a menos uma parte, para nós nos mantermos lá, não sei o que foi que ele falou lá, que não está na Bíblia escrito não. Me desse uma parte para levar para ele. Ele falou, não, pronto, agora, já levar até tudo, não só uma parte. E se ele levasse aí 2 carroças, aí Eliseu ia desconfiar que ele ia esconder onde. Deu uma parte, quando chegou o carro, Eliseu perguntou, ô Geazi, tu estava onde? Ah, que eu fui ali em tal canto, tal canto, tal canto. 2 coisas, mentiroso. Você é mentiroso. Não te ensinei dessa maneira. Você é um mentiroso. Mentiroso não tem parte no reino dos céus. E a parte da herança que tu pegou, do dinheiro que tu pegou, que ele trouxe para mim, e eu não sou vendido por dinheiro, o Senhor tem nos sustentado, até aqui nos ajudou o Senhor, não recebi nada, que as coisas do Senhor não é pago, não é vendida. Não é comerciada as coisas do Senhor. Então, sabe o que tu faz? Aquela parte que tu pegou, a lepra de Naamã, que esteja em ti. Na mesma hora ele ficou leproso. Você entendeu?
pela mentira e pelo dinheiro que não era para pegar. Mas assim é aqui, irmãos. É o que estou fazendo. Estou fazendo o quê? Comércio da casa de Deus. Comércio. Hoje em dia, eu fazia isso também. Eu não fazia, mas tinha uma mulher muito inspirada, uma irmã missionária, e ela tinha, irmão, muita roupa nós estamos ganhando, e eu estou pedindo em tal canto, que é para nós vender, para pagar o aluguel da igreja, para não sei o quê. É, porque nós não trabalhamos com dízimo, não aceito dízimo. Contribuições, essas coisas. Aí ela fez assim, aí nós vamos ver, tal dia o senhor permite eu abrir a igreja e vender na igreja aqui? E eu permiti, irmãos, isso aí me custou caro. Quer dizer que eu estava fazendo da casa de Deus meio de comércio também. Fazendo da casa de Deus meio de comércio, mas o dinheiro ia para a casa de Deus. Será que é tudo mesmo para a casa de Deus? Ou será que você, se você queria vender, tem uma feira atrás de domingo, que é muito abençoada, lá você vendia tudo lá. Aí na casa de Deus, eu falei para ela, não aceito mais. Foi uma decadência que nem dinheiro para pagar a luz nós tínhamos. Me arrependi, me humilhei muito aos pés do Senhor. Me arrependi muito. Até hoje me arrependo. Mas nunca vendo nada dentro da casa de Deus, nem na porta, nem em canto nenhum. A casa de Deus não é comércio. Olha aqui o que Jesus fez. Olha aqui o que Jesus fez. É que muitos estão fazendo hoje em dia. Os pregadores levam livros, faz um bocado de livro lá, e depois de receber o cachê, ainda começa a vender o livro, os livros. Mas o livro é da palavra de Deus. Então, se é da palavra de Deus, prefiro ficar com a palavra. Prefiro ficar com a Bíblia. Olhe bem aqui, olha bem. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de ladrões, de lobos e de ladrões. Está vendo que o senhor não concordou? Não, se quer vender, vende lá por fora. Vende lá por fora, faça uma feira lá por fora, mas dentro da casa do Senhor, não. Receber de graça dai. A casa do Senhor é lugar santo. Não é lugar de fazer meio de comércio, não. E o meio de comércio também não é só em vender objetos, não. É na pregação, é no louvor, é no chamar uma pessoa. Aquele dinheiro que está ali, você deixa de ajudar um pobre coitado que está precisando de cobrir sua casa para dar não sei quantos mil para uma pessoa que vem cantar ali. Se Deus quiser operar, Deus não opera no meio da igreja, usando uma pessoa da igreja mesmo. Porque esse pessoal aí são famosos, onde ele vem, arrasta multidões, e arrasta mesmo. Mas será que essa multidão é da vontade de Deus? Sendo pago? Não, minha amada, eu não concordo com isso, eu não concordo. A casa do Senhor, a casa do meu Pai, será chamada casa de oração. Então, quando for para a igreja, não leve celular para fazer troca na igreja, e nem Bíblia para trocar em igreja. Uma vez eu dei uma Bíblia para o irmão na igreja de estudo lá, que ele insistiu tanto. Eu falei, eu lhe dou outro, irmão. Eu falei, não. Toma para você. Bíblia até cara. Springfield, mais ou menos assim. Bíblia é muito cara. Eu gosto de... Agora eu só estou com duas. Traduções diferentes. Mas é bom você ter outras Bíblias para você fazer estudos, né? Mas a casa do Senhor, irmão, não é lugar de... É o ventilador. Show de calouros, que lá não é palco. Onde nós estamos sentados é um púlpito.
é onde, simbolizando, os sacerdotes faziam sacrifício ao Senhor. Cortava, imolava o bezerro e ali fazia o sacrifício ao Senhor. Simbolizando. Eu já trabalho assim, irmãos. Irmãos, sabemos que se você sentir, mas também mão mirrada também não entra no céu, não. Se você não tem dinheiro para gastar com tudo, para comer uma pizza, para sair com a namorada, para não sei o quê, e não pode ajudar na casa do Senhor, será que isso é de Deus? Eu já não cobro o dízimo. Mas também ninguém é obrigado também a contribuir. Mas a pessoa que tem Cristo no coração sabe que eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar luz, tenho que pagar água, tenho que colocar gasolina nos carros e tenho que ajudar o irmão que está precisando de uma cesta básica. E isso é o dever do cristão. Não faço mais porque não posso. E muitas vezes até o dízimo, até a oferta, até o aluguel, eu e meu filho que tenho aí, tirávamos do nosso bolso para pagar. Aí é obrigado. Aí foi necessário chamar a atenção da igreja, ó, irmãos. Nós não cobramos dízimo, e nem aqueles lobos ferozes que ficam atrás de vocês, mas ao menos se conscientize que na casa do Senhor precisa de entrar dinheiro, sim. Aqui na terra tem que o dinheiro tem que circular, senão a gente não vive. O dízimo eu não concordo, mas contribuições você também não é obrigado, mas peça a Deus, já que você está com o coração duro para a contribuição, peça a Deus para tirar essa dureza do coração e nos ajudar. Não você entregar todo o seu salário como contribuição na casa do Senhor, que eu não vou aceitar também. Seus filhos não vão comer? Se você, nem todos pagam aluguel, mas se você paga aluguel, não tem que pagar aluguel, aí você vai fazer tudo, vai dar tudo na igreja, só se sua fé alcança isso. Se sua fé alcançar isso, olha, a minha fé não alcança. Você vai comer o quê? Vai passar fome em casa? Seus filhos precisam de se alimentar, comer uma fruta, entendeu? Tudo é com ordem e decência. A contribuição, você dá aquilo que você sentir. Se todos contribuírem, que nem a igreja primitiva, não vai faltar. Nós vamos ajudar outras pessoas, independente de ser cristão ou não. Isso é independente de ser cristão ou não. Se você contribuir, sua mão mirrada ser curada e abrir, você ajudar, nos ajudar, contribuir, pagar aluguel, água, luz, as coisas, que isso aí está no Novo Testamento. Os apóstolos aprenderam com Jesus. E nas cartas aos Coríntios, nas cartas de Paulo, fala em contribuições, não em dízimo. Dízimo foi segundo a lei. Ali você era obrigado. Era obrigação. Mas trouxeram de lá do Novo Testamento essa obrigação lá do Velho Testamento, trouxeram para o Novo Testamento uma coisa que não existe, uma coisa que eu digo até que é pecado. Agora, quando a pessoa diz assim, não, eu quero dizimar, um propósito que eu fico com Deus, eu quero dizimar, eu fico até sem graça, eu digo, não, minha irmã, se for uma contribuição, tudo bem, mas dízimo, nós não concordamos com isso, porque eu vou entrar com você na Bíblia. Eu fiz esse voto com Deus de dizimar, aí é com você e Deus, porque o dízimo não é bíblico, hoje não é bíblico.
nem Israel. Você já foi em Israel? Você já viu como é que é feito lá em Israel? Fora da mesquita, da casa de Deus, tem 3 placas grandes assim, amarela, bem bronze, bem limpa, que é limpa todo dia as coisas de Deus, tem um zelador para limpar, bem limpo. Agora, olhe bem, e não a água não bate, não atinge lá também, pelo lado de fora. Enquanto não tem culto, enquanto não tem, eu não sei se ele fala um culto, não sei como é que é, só sei que colega meu estava lá e viu. A pessoa vem com a moeda ou com o dinheiro e coloca, tem 3 placas, para a caridade. Aquele dinheiro vai para a caridade, não é desviado para outra coisa. Na outra placa, esse dinheiro aqui é para a ajuda da obra do Senhor. Ajuda, uma contribuição. E o outro é para enfermos e doentes, negócio assim. Não existe mais dízimo em Israel. Aí nós trouxemos a lei para nós, somos israelitas. Não, não me venha com dízimo que eu não vou aceitar. Se você aceita, amém por isso. Se você aceita não, se você passa a mão naquilo que não é seu, rouba. Quem passa a mão, rouba. Então, meus queridos, não faça negócio da casa do Senhor. Não faça rolos e nem dê um dinheiro na casa de Deus e nem dê uma ajuda na casa de Deus, pedindo um envelope, colocando tudo que é nome assim, para que o Senhor me dê isso e aquilo, que eu vou ler, mas depois eu vou lhe chamar de canto quando tiver uma reunião, dizer, irmão, Deus não faz breganha com ninguém. Você dá, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o seu coração, Senhor, aquele propósito que eu estou fazendo contigo, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Estou colocando esse dinheiro aqui independente, não é para comprar tua bênção, não. Não é para comprar a vitória, não. Não é para comprar a bênção, não. Estou colocando para ajudar a tua casa. Aí é diferente. Porque Deus não faz breganha com ninguém, não. Amém? Deus abençoe a todos. Dia 9, né? Uma linda sexta-feira. Hoje é sexta-feira, deixa eu ver direito. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito do Senhor venha abundar cada um de bênçãos, de felicidade e de sabedoria. E outra coisa, viu? Que nem eu vi no YouTube. Gente desmascarando o próprio marido dentro da igreja, dizendo que é isso, que é aquilo, que é... Ô, meu amado, minha amada, se você tem seu problema familiar, resolva em casa. Se você tem seus problemas que tem que se acertar com seu marido, se acerta em casa. Se seu marido também tem seus problemas para resolver com sua esposa, resolva em casa. Não escandalize a igreja do Senhor, não. Aí é bonito isso. Aí o pessoal vem, alguns que vêm com o coração puro para cultuar, para adorar a Deus, sai de lá pior do que entrou. Daqui a pouco não existe mais igrejas evangélicas, porque está ficando uma tormenta, uma falta de vergonha. Algumas está escandalizando o nome de Deus. Resolva com seu marido em casa, e você resolve com sua esposa em casa. Ou então, quando acabar o culto, marque um dia para vocês dois conversarem com o pastor. Com a cúpula da igreja, 10 ou 12, ou com o pastor. Se você confia só no pastor, então conte para ele que ele vai com sua esposa, com a esposa dele, e os dois estão lá. Mas não faça escândalo na igreja, não. Não tire, não tire a vergonha do seu esposo de frente à igreja, não.
E nem você tira vergonha da sua esposa feita a igreja, não, porque você ali vai jogar todo o rebanho para fora. Você vai matar toda a igreja. Ninguém vai ter em quem acreditar. Porque quando se falava um cristão, todo mundo reverenciava. Agora, não. Não. Poucos reverenciam. Porque diz que é ladrão, outro diz que é mentiroso, outro diz... Eu sei, meu amado, eu sei. Entendeu? Então, tudo no seu devido lugar. Não escandalize a casa do Senhor. Problema seu com seu marido, resolva em casa. Roupa suja se lava em casa. E eu, estando com um problema grave, um problema com minha esposa, meu filho, nem para a igreja eu vou. Porque eu vou para lá porque o coração magoado. Se eu não reconciliar com minha família, então estou perdendo meu tempo. E para fazer escândalo para pastores, para presbíteros, você vai, olha, cortando a cabeça do corpo, acabou tudo. Você vai acabar toda a igreja. E você vai pagar diante de Deus. Ambos. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Se tem um erro, tem a sala de conversa, tem a secretaria para resolver, né? Mas com ética e sabedoria, e pelo Espírito Santo. Parece que temos que fazer uma oração, depois da oração, nós levarmos o assunto ao pastor, ou dirigente, e ali ser resolvido, né? Mas não escandalize na igreja, porque muitos vão sair de lá escandalizados. Tem gente que vão ali para receber uma palavra amiga, receber uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, está passando por maus, dificuldade. Muitas vezes vai até para querer aceitar Jesus naquele dia, mas não sai de lá mais desviado e não vai querer saber, não vai ter mais em quem acreditar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe. Irmão, deixe o seu like. Peço, por favor, deixe o seu like. Visualize o canal, deixe o seu like. O programa A Palavra da Verdade, pastor Daniel Nascimento. E estou aqui. Deixe também seus comentários, bom ou ruim, cada um, né? Nem Jesus agradou ninguém. Mas eu quero fazer o máximo para agradar o máximo que eu puder. Mas também não com mentira e nem também para lhe agradar. Na palavra e na verdade. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça nós te damos, meu Pai, por mais essa tarde que o Senhor tem nos dado, ouvindo a tua palavra, estando em tua presença e te pedindo perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, meu Deus e Pai, guarda-nos em tua presença. Guarda nossos filhos, nossas esposas e o nosso ministério e a igreja ao qual estamos congregando e todas as igrejas. Repreenda, meu Pai, as obras do inimigo que ele está atacando sobre a igreja, sabendo que o tempo dele já está próximo, que a vinda do Senhor já está próxima. Então eu peço ao Senhor que entre, meu Pai, com providência na mocidade, nas irmãs, nos irmãos, e traz renovo, meu Pai. Que o povo se preocupe mais com o renovo espiritual na igreja. O renovo vindo do teu Espírito Santo do que o renovo fogo de palha. Que o Senhor venha trazer fogo, mas fogo do Espírito Santo sobre nossas vidas e nos converter mais e mais e nos trazer força, graça e virtude e perdão sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Irmão, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal Pastor Daniel Nascimento.
Palavras da verdade. E Deus abençoe. Shalom. Paz.